Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Saiba que essas mensagens que Deus me usa para falar têm como objetivo alimentar a sua fé, aproximar você de Deus e fazer com que Deus mude a sua realidade através da fé que você depositar nestas palavras. Então já me segue aqui no YouTube e também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer a sua relação com Deus. O tema do vídeo de hoje é responsabilidade espiritual. Em qual nível espiritual você se encontra? Você já parou para pensar que talvez você seja imaturo espiritualmente? Como saber se eu sou imaturo ou maduro na espiritualidade? Quais as consequências da minha imaturidade espiritual, principalmente nas minhas relações? Hoje Deus está nos fazendo um apelo quanto a isso. Você não é mais criança. Quando você era uma criança, você poderia até agir como uma, mas agora que você já sabe da verdade, então tome um posicionamento. Idade não é sinônimo de amadurecimento, mas o seu posicionamento em qualquer idade sim. Esse vídeo nasceu da seguinte maneira: no final de semana passado, eu recebi na minha casa alguns parentes que moravam em outra cidade e foi um momento de muito aprendizado para mim, pois tive o prazer de ouvir muitas histórias sobre a minha família que eu não sabia e entender um pouco dos motivos de muitas coisas ruins terem acontecido antigamente a eles também. Em uma das conversas com uma tia muito querida, o papo foi tão bom que ficamos até 2 horas da manhã conversando. Na verdade, eu fiquei ouvindo, intrigada, porque eu sabia que Deus queria me ensinar algo através daquilo. Eu fiquei ouvindo sobre as suas histórias de superação e de sofrimento também que ela viveu e que me fizeram entender e perceber que alguns dos meus familiares nos dias atuais estão sofrendo as consequências das suas más decisões tomadas no passado. Depois, no outro dia, analisando as histórias, deles, eu pensei, meu Deus, olha o tanto de tempo que esse povo perdeu por falta de direcionamento de Deus. Olha a consequência instalada aí agora. Não dá para voltar atrás do vaso quebrado. No final, ficará apenas o arrependimento. Daí, neste processo de digestão de tudo aquilo que eu tinha ouvido naquela noite anterior, Deus me relembrou a seguinte palavra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11 até o 12. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, abandonei as coisas de criança, pois agora vemos por reflexo em um espelho, mas depois veremos face a face. Deus me mostrou também, neste provérbio, a chave para deixarmos de ser crianças espirituais e que nos ajudará a construirmos a nossa família. Provérbios capítulo 24, versículo 3. Com sabedoria se constrói a casa e no entendimento ela se firma. Pelo conhecimento, os quartos ficam repletos com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Por que somos comparados a criança nesta passagem? Pois crianças não sabem sobre a vida. Elas precisam ser guiadas, ensinadas, para que elas se tornem seres humanos melhores. Mas para a gente que já sabe da verdade, que já tivemos o direcionamento, mas não escolhermos nos posicionarmos, isso é bem pior. Daí eu entendi que meus familiares antigamente se comportaram como crianças espirituais diante das experiências que Deus enviou para eles. Meu avô me disse a seguinte frase neste último final de semana também. A vida, com o passar do tempo, vai te ensinando as coisas. E eu pensei, será que você vai precisar sofrer tanto para tomar essa maturidade espiritual? A consequência da sua imaturidade espiritual é muito pesada. Aqui em Coríntios, quando é dito que não somos mais crianças, isso se encaixa em qualquer situação, não apenas na espiritual.
Se você ainda tem comportamentos que refletem a sua infância nas suas relações de agora, você precisa amadurecer imediatamente, pois senão você machucará, adoecerá, maltratará, magoará muitos ainda. Eu aprendi com essas histórias que me foram contadas que não tem como voltar atrás o tempo perdido, mas encarar as consequências e a consciência de que um dia poderia ser. Dá para ser melhor agora, dá para dar valor agora, dá para aproximar agora. Porque as pessoas só aprendem depois de sofrer. Você não consegue mais recuperar o vínculo com quem você abandonou, maltratou, desprezou, magoou, pois o tempo para cultivar esse vínculo já passou. E tudo na vida é um ciclo. Você não consegue pular o ciclo, mas também não consegue voltar atrás dele. Infelizmente, aqui na Terra, com as nossas relações com as pessoas, quando você magoa alguém, a pessoa pode até te perdoar, mas o vaso foi quebrado. E de certa forma, a consequência daquilo vai reverberar por muito tempo, porque você até pode conseguir reconstruir o vaso, mas ele ficará remendado. Ele não será mais aquele vaso brilhante, polido, lisinho. O vaso aqui simboliza o coração de quem você magoa, entristece, destrói. Trate de se relacionar bem com o que Deus te confia e com as pessoas que Ele coloca no seu caminho para você ajudar, para você amar, para você cuidar. Elas precisam da sua sabedoria em Deus para não serem maltratadas, abandonadas, julgadas, decepcionadas. Deus te criou para que você doe sempre o seu melhor, independente da circunstância. E para que nós doemos o melhor, Deus precisa nos dar sabedoria para isso. Nós precisamos de Deus para nos relacionarmos melhor com os nossos, pois a má relação com as pessoas nos cobrará um preço muito alto. Deus não te criou para viver em guerra com as pessoas, mas para ser o melhor possível com a ajuda dele. Não dá para voltar atrás e reconstruir o vaso, não dá para substituir o vaso, dá para remendar, mas as consequências disso serão tamanhas também. Você já sentiu Deus, já teve experiências com Ele, já teve algumas orações atendidas, conhece da palavra dele. Então, o que mais falta para você amadurecer espiritualmente e se posicionar quanto a Deus? Quando nós não sabemos que algo é errado, Deus nos perdoa, porque como Ele irá te cobrar algo que nem você sabe? Mas depois que já sabemos da verdade, que já tivemos um encontro com Ele, não temos mais desculpas para não seguir e não nos posicionarmos. Acorda enquanto há tempo. Cresça na espiritualidade, você não é mais criança, você já conheceu a verdade. A use, se posicione, conheça o seu Pai, viva o seu propósito, busque sabedoria e discernimento para se relacionar. Seja a sua maior e melhor versão em Deus. Escolha isso agora, se posicione agora, porque amanhã não servirá mais o seu posicionamento. Não servirá por quê, Fabiola? Deus não vai me perdoar? Ele vai. Mas você perderá a oportunidade de ter vivido tudo de melhor que Ele poderia ter te dado se você se posicionasse e tivesse acordado antes. Seja o melhor que você pode ser agora. Coloque a mão na sua consciência agora, porque você ainda está em tempo de mudar. Se você deixar para o amanhã, talvez seja tarde demais, pois viveremos a consequência do não posicionamento de agora, e isso é pesado demais. Não queira terminar a sua vida sozinho e cheio de arrependimento do que poderia ser. Seja agora, faça agora, ame agora, perdoe agora. Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja uma boa amiga agora. Porque depois não tem como correr atrás do vínculo perdido, do vínculo que poderia ser. Muitas pessoas irão morrer sendo criança na fé, sendo criança na espiritualidade. Idade não é sinônimo de amadurecimento. O seu posicionamento em qualquer idade, sim. Toda omissão é uma posição.
Você que escolheu não se posicionar. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 29, nos dito: você já viu um homem perito em seu trabalho? Ele será apresentado para servir a reis e não a pessoas sem importância. O seu nível de posicionamento, o seu nível de procura pela sabedoria de Deus determinará o quanto de milagre, do sobrenatural de Deus você viverá e verá. Olha essa história que nos é contada lá em João, capítulo 1, versículo 1 até o 18. No princípio existia a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. No princípio, ela estava junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. O que estava nela era vida, e a vida era a luz dos seres humanos. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Apareceu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para testemunhar a respeito da luz. Esta era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todos os seres humanos. Ela estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para os que eram seus, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditam no nome dela. Pois ela não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e armou sua tenda entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que ela tem como Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele e tem levantado a voz dizendo: este é aquele de quem eu falei. Aquele que veio depois de mim passou na minha frente, porque existia antes de mim. Porque da sua plenitude todos nós recebemos, e graça e mais graça. Pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que está junto do Pai o revelou a nós. João capítulo 1, versículo 29 até o 51. No dia seguinte, João vê Jesus vindo ao seu encontro e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar com água. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu também não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, ele me disse: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Como João sabia que ele era um instrumento de Deus, que ele veio para batizar com água? Como ele ouviu o que Deus havia dito, que aquele sobre quem ele visse o Espírito descer e permanecer, seria ele que batizaria com o Espírito Santo? Como ele reconheceu o Filho de Deus como Cordeiro de Deus, se ele não conhecia Jesus? Pois Deus o havia revelado, porque Deus tinha intimidade com ele suficiente para ele distinguir dentre todas as outras vozes o que Deus havia revelado. E ele, mesmo sem provas, não duvidou. O que Deus tem te revelado em seu espírito, que você não tem acreditado, ou talvez você nem tenha ouvido, dentre todas as outras vozes que falam com você. João tinha um nível de relação com Deus para que essa revelação,
fosse perceptível para ele. Eu já tive, na verdade, várias experiências com Deus, desde muito antes, né? Mas depois que eu comecei a viver meu propósito, isso se tornou mais frequente, né? Normalmente eu vejo muito números iguais, sabe? Por exemplo, 12, 12, 13, 13 em horas, sabe? Toda hora que eu olho assim, eu vejo números iguais. E isso para mim é uma manifestação de Deus. E eu sempre que eu vejo, eu falo assim, nossa, amém, eu recebo. E eu vejo também muito número 3, muito número 3, né? Que para mim é o número da resistência. Fala muito de número 3 na Bíblia. Vejo muito o número 7, que é o número que simboliza muito Deus. A placa da minha moto mesmo, quando eu tirei ela, eu fiz a soma, né? Tá lá, 7. Então, assim, eu vejo Deus em tudo. Nas borboletas, né? Sempre que eu tô muito estressada, sempre que eu tô em cima da moto, assim, né? Pedindo sabedoria para Deus me acalmar, sai um tanto de borboleta, sabe quando você vê? E esses dias eu vi uma imagem que para mim foi muito bonita, que foi, eu saí assim, né, da academia que eu faço, e tinha uma borboleta no asfalto, e passando um monte de pedestre, passando carro, e ela intacta, como se nada tivesse acontecido. Isso para mim não foi muito bonito. Depois eu vi outra do mesmo jeito. E também aranhas, tem uma história muito engraçada do meu outro serviço, que eu vi aranha demais no meu tanque. E aí eu vi aranha amarela, aranha azul, aranha de todas as cores. E eu ficava assim, gente, o que é isso? E aí uma menina que trabalhava comigo, ela falou assim, Fabiola, pesquisa o significado de aranha. E aí quando eu abri, tava assim, que Deus iria entrelaçar todas as coisas para chegarem pra gente, sabe? E aí eu vi o cuidado de Deus comigo até nas aranhas. Depois eu parei de ver aranha. E teve um dia também para mim que foi muito marcante, que eu senti no meu espírito assim, eu passei sobre uma casa de moto. Aí Deus falou comigo assim, Fabiola, por que você não doa tal quantia para essa pessoa? Aí eu em cima da moto, eu falei assim, eu já tava apertada, né? Falei assim, não vou doar não. Aí eu também falei com Deus, meu Deus, se o Senhor quiser que eu doe esse valor, o Senhor me mostra um sinal agora. Na hora que eu olho assim para o outdoor da lotação, tava os exatos valores lá no outdoor. Eu falei, eu fui lá, levei na casa dessa pessoa e depois essa pessoa voltou lá em casa para me agradecer. Ele virou para mim e falou assim, Fabiola, esse dinheiro foi a resposta de uma oração que eu fiz. Então assim, ouça o que Deus está falando com você. Se Deus falou, vai e faça. Não questiona não, porque a partir do momento que você dá poder, né, ao que Deus fala, você vai ver coisas inacreditáveis, sobrenaturais acontecendo na sua vida. Esses são sinais de Deus se manifestando nas coisas, mas um dia o veremos face a face, em nome de Jesus, como diz em Coríntios. Você pode pensar assim, mas Fabiola, eu não vivo isso não é uma realidade, para mim, está muito longe de mim. Por que então que eu vivo e vejo todas essas coisas e você não? Você não está na mesma intensidade espiritual que eu estou. Isso não quer dizer que Deus gosta mais de mim e só comigo isso acontece. Não é sobre isso. Isso está disponível para todos, mas esse nível de intimidade é construída com Ele. Você não vê e não vive isso, pois você não está na mesma intensidade espiritual e na mesma procura que eu. Deus não vai se manifestar para você se você não quiser, se Ele não for bem-vindo. Ele pode até se manifestar, mas para você ver, você precisa estar na mesma intensidade que Ele, precisa ter uma relação com Ele. Está te faltando relação com Deus. E olha que eu não sou modelo de relação, né, com Deus, porque eu tenho que melhorar muito ainda, mas você está longe demais para o ver e o ouvir. Se aproxime dele, priorize ele. Quando eu digo para priorizar, é priorizar mesmo,
Porque para priorizarmos alguém é uma questão de escolha. Deus não te obriga a nada, mas a partir do seu posicionamento e da sua procura, Ele fará grandes coisas. Você precisa conhecer o seu Deus, porque você não fala, você não prioriza, você não gosta de estar perto de quem você não conhece. Conheça o seu Deus. A sua maior missão aqui na Terra deve ser primeiramente conhecer quem seu Criador é, porque daí, além de você viver para o que Ele te designou, viver com mais assertividade, você se encontrará e parará de sofrer tanto na vida, de se destruir tanto, de se auto-sabotar. Continuando a leitura, João capítulo 1, versículo 35 até o 42. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver que Jesus ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos o ouviram falar assim e seguiram a Jesus. Então Jesus voltou-se para trás e, vendo que o seguiam, lhes disse: O que vocês estão procurando? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde vives? Jesus lhes respondeu: Venham e vocês verão. Então foram e viram onde Jesus vivia e ficaram com ele neste dia. Era por volta da 10ª hora. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos 2 que ouviam as palavras de João e seguiram a Deus. Ele logo encontrou seu irmão Simão e lhe disse: Nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus, e Jesus o viu e disse: Você é Simão, filho de João, e será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. João capítulo 1, versículo 43 até o 51. No dia seguinte, Jesus quis ir para a Galiléia e encontrou Filipe. E lhe disse: Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus, o filho de José. Ele vem de Nazaré. Natanael lhe disse: De Nazaré pode vir algo bom? Filipe respondeu: Venha, então você verá. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a respeito dele: Eis aí um israelita verdadeiro, em quem não existe falsidade. Natanael disse: De onde me conheces? Jesus lhes respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu o vi quando estava debaixo da figueira. Natanael lhe respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu-lhe dizendo: Você está acreditando só porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essas. E Jesus disse: Eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João sabia que ele foi enviado por Deus para batizar com água e teve a humildade suficiente para aceitar e glorificar Jesus, que era maior que ele e que batizava com o Espírito Santo. João sabia tanto do seu papel que direcionou os seus discípulos a Jesus. Não quis se comparar com ele, soube do seu lugar no reino de Deus e da importância de direcionar as pessoas para quem realmente batiza com o Espírito Santo, a quem era a verdade, a luz e a vida. Tenha uma maturidade suficiente no Senhor para saber sobre quem você é e da importância de ser dependente nele e saber glorificar sempre quem realmente deve ser glorificado e não tomar para si o mérito de nenhuma bênção, porque nunca foi sobre você, sobre mim, mas sobre o Deus que nos rege. Deus é soberano, quer você queira ou não. Como saber se estamos sendo crianças espirituais ou não? Se os seus comportamentos e palavras direcionam mais a Deus do que a você, você está no caminho certo. Se você está aplicando o que está na Bíblia na sua vida, pronto,
você está tentando ser um adulto espiritual. Por que tentando, Fabiola? Pois nós somos formados de carne e espírito, e a nossa carne já está sentenciada ao pecado. Então, a tentação é grande e sempre temos que ficar nos vigiando para não pecar. Então, nós tentamos todos os dias sermos melhores em Deus, apesar de não ser fácil, mas com Ele é possível. Então, Fabiola, quais atitudes e situações me indicam ser uma criança espiritual? Se você apenas ouve Deus, os seus ensinamentos e não aplica o que Ele te ensina na sua realidade, você é uma criança espiritual. Se você precisa de sinais a todo tempo da existência de Deus, você é uma criança espiritual. Se você não consegue ver nenhum detalhe de Deus na sua vida, você nem é uma criança espiritual, mas sim um bebê espiritual que ainda não teve o interesse e a paciência de buscar Deus para ver Ele se manifestando na sua vida. Se você não ouve a Deus e quer sempre terceirizar a sua relação com Ele, esperando ouvir das pessoas o direcionamento sempre, você é uma criança espiritual. Se você deposita sua confiança em qualquer pessoa, qualquer coisa, menos em Deus, você ainda é uma criança insegura. Se você não tem paciência de abrir a Bíblia e ler, pois sempre acha que não tem capacidade de entender nada, você é uma criança espiritual que não tenta ler, que não chama o Espírito Santo, a sabedoria de Deus para te ajudar nisso. Se você acha que ir na igreja uma vez na semana é o suficiente, é ter uma relação boa e forte com Deus, você é uma criança espiritual que precisa amadurecer. Se você não tenta aprender a ser melhor com as experiências que Deus te envia, você está sendo cabeça dura e sendo uma criança espiritual. Se a dificuldade aperta e você busca como primeiro recurso qualquer coisa e pessoa menos Deus, você está sendo muito imaturo espiritualmente. Se você se apoia no seu próprio entendimento, você é uma criança espiritual, pois além de se dar muito mal, pois nós devemos sempre estar buscando a sabedoria, discernimento e conhecimento para sermos melhores, você sempre viverá estagnado no mesmo lugar. Olhem que interessante, João foi enviado por Deus para dar testemunho da luz, que era Jesus, e as pessoas que ouviam as suas palavras iam em direção e seguiam a Jesus a partir do seu testemunho. Para seguir Jesus, para sabermos mais sobre Ele, nós precisamos de sabedoria para isso. Aqui nessa passagem bíblica, era João quem ensinava para as pessoas sobre Jesus. Hoje, o nosso manual de instrução é a Bíblia. Lógico que você pode aprender também através de pessoas, de instrumentos que Deus usa para falar sobre a palavra dele. Mas o seu melhor e mais completo manual para você entender não só sobre quem Deus é, sobre o que Jesus fez por nós, mas através da Bíblia você conhecerá mais sobre a sua história. Anseie por essa sabedoria que é dada gratuitamente por Deus. O temor a Deus antecede a sabedoria. A sabedoria te guiará até Jesus. E quando você tiver um encontro com Ele, assim como Ele reconheceu Natanael, Ele reconhecerá você também. Pois antes mesmo que você fosse, Ele já tinha reservado esse encontro com você. Foi Ele quem te tocou em espírito a ir até lá. Jesus, antes da sua concepção, já te conhecia. Através de Jesus, testemunharemos coisas inacreditáveis. Depois de você aprender sobre a palavra e vivenciar o poder que a palavra de Deus pode ter em sua vida, você, assim como fez João e até como o próprio Jesus fez, deve passar para frente para que ela transforme outras pessoas também. Se você não conseguir falar sobre a palavra de Deus, dê pelo menos o seu testemunho para as pessoas, pois muitas pessoas irão também conhecer, acreditar, reacender a fé em Deus através do seu testemunho. Eu não poderia encerrar sem relembrar a vocês
sobre a necessidade de respeitar os mais velhos. Ouça e aprenda. No final, a experiência ganha do conhecimento. Saiba ouvir antes de falar. Quando você aprende a ser lento para responder e ágil para ouvir, muitas das suas respostas, das suas inquietações, você acha direcionamento ali. Nada na sua vida acontece à toa. Se Deus colocou essa pessoa para conversar com você, ouça que o seu direcionamento está ali. Eles já adquiriram a sabedoria que você precisa. Se posicione agora, cresça agora, faça a sua parte, viva a sua promessa enquanto há tempo. Pois chegará um tempo que a sua voz não poderá falar mais, mas seus frutos que dirão muito sobre você. Antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já tinha feito uma promessa para você. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por mais um vídeo que está se finalizando. Que o Senhor possa abençoar todos que entraram nesse vídeo procurando uma resposta, que de certa forma identificaram com o tema, que o Senhor possa ter falado com eles. Peço que o Senhor nos ajude, meu Deus, nos dê sabedoria para deixarmos de ser crianças espirituais. Nós precisamos nos tornarmos adultos na espiritualidade para vivermos as promessas que o Senhor tem para a gente. Nós não viemos nesse mundo à toa. Antes mesmo da nossa concepção, né, o Senhor já tinha uma promessa ali. E quando a gente continua, né, não nos posicionando, não buscando da sua sabedoria, além da gente ficar estagnado na vida, nós nunca viveremos o que o Senhor tem pra gente. E não foi para isso que a gente nasceu. O Senhor tem grandes coisas. Então, que o Senhor nos ajude a ser melhor para ter acesso a elas. Peço também que o Senhor abençoe a nossa relação, as pessoas, né, que o Senhor envia para as nossas vidas. E novamente nos dê sabedoria para lidar com tudo isso. Porque nós precisamos de cultivar esse vínculo. Porque nós não sabemos o dia da manhã. A gente não quer terminar a nossa vida com arrependimento, né, com o vaso quebrado aí. Porque não dá para reconstruir. E nós precisamos das pessoas, até mesmo para que o Senhor nos direcione, né, para a promessa que o Senhor tem para a gente. Então, eu agradeço que o Senhor possa se manifestar, né, na vida deles que estão aqui, assim como o Senhor se manifesta para mim, que eles, a partir da procura deles, que o Senhor comece a enviar sinais, que o Senhor fale mais no espírito deles, que o Senhor acenda essa chama aí, né, da espiritualidade que muitos deixaram apagar. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te tocou nessa palavra de hoje? Me responda nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua semana.